Lucas 24, do versículo 5 ao 7, diz assim: Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Nós acabamos de cantar e entoar esse hino, porque ele vive, posso crer no amanhã. Então, eu gostaria de nós pudéssemos trabalhar essa frase, porque ele vive e posso crer no amanhã. Então, primeiro, porque ele vive. Porque Jesus ressuscitou? Por que ele está vivo? Essa é a nossa reflexão para hoje, para nós pensarmos e refletirmos se realmente o que Jesus ele pregou, tudo aquilo que ele ensinou, é verdade, é real. Se realmente Jesus Cristo ele está vivo, se ele ressuscitou realmente. E todas as suas promessas de que um dia ele voltará para nos buscar, e também tudo aquilo que ele anunciou sobre o Pai, se realmente é verdade. E ao mesmo tempo nós pensarmos como que está a nossa vida. Será que realmente nós cremos no Senhor Jesus? Será que cremos nas suas promessas e nós queremos viver com Ele, queremos estar andando com Ele? Nós temos aqui a vida dos discípulos, onde eles caminharam com Jesus durante 3 anos, conheceram a Jesus, e Jesus ele já havia falado para os discípulos que o Filho do Homem, ele haveria de ser julgado, ele haveria de ser preso, ele haveria de sofrer e também morrer pelos pecadores e ressuscitar ao terceiro dia. Se nós olharmos lá em Lucas capítulo 9, nós encontraremos essa conversa de Jesus com os seus discípulos, e também em Lucas capítulo 18, que Jesus ele ali, antes dele entrar em Jerusalém, ele fala que ele deveria ser entregue, que ele deveria ser morto, crucificado. Mas até então, os discípulos, eles não estavam entendendo nada, porque para eles estava tudo obscurecido, eles estavam ainda na cegueira espiritual, não conseguiam compreender para que Jesus veio ao mundo. Ao mesmo tempo que eles seguiam a Jesus, eles acreditavam que Jesus Cristo ele seria o Messias, aquele que libertaria o seu povo da escravidão dos romanos, do sofrimento. Eles acreditavam no Messias, aonde pudesse estar estabelecendo o reino de Deus aqui na terra. Mas eles não faziam ideia da grandiosidade, daquilo que Deus estava, na verdade, planejando, que não era somente salvar um povo, um pequeno povo, um povo exclusivo. Não, Deus queria salvar toda a humanidade. E Ele enviou seu Filho Jesus com este propósito. Até então eles não entendiam o porquê que Jesus deveria morrer na cruz, e o porquê também que Jesus ressuscitou. Porque até então eles não sabiam disso, eles não sabiam que Jesus, ao terceiro dia, iria ressuscitar. Mesmo Jesus falando 2 vezes para eles ali, mostrando para os discípulos que essa era a missão dele, porque os profetas haviam falado isso, mas eles ainda não entendiam, eles não conseguiam compreender. E nós aqui vemos que os anjos, eles trazem essa boa notícia para aquelas mulheres. E por que para aquelas mulheres, né? Para aquela época, as mulheres elas não tinham tanto crédito. Porque Deus escolheu que fossem as mulheres, aquelas que iriam ser arautos, que estariam anunciando e falando da ressurreição de Jesus Cristo? Por que não escolheu homens ali, homens que teriam muito mais crédito? Em primeiro lugar, nós devemos entender que Deus não divide a glória dele com ninguém. E Deus ele quer mostrar que Ele é poderoso para fazer com que as pessoas creiam na mensagem dEle sem precisar de justificativas, sem precisar de provas. Nós temos todas as provas que Jesus Cristo ressuscitou e que Jesus está vivo. Mas Deus,
ele escolhe as coisas simples e loucas desse mundo para confundir as sábias, como nós vimos lá em Provérbios, e a palavra de Deus também, Paulo fala sobre isso também. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é revelar a cada um de nós o seu plano, o seu projeto, saber para que Jesus veio ao mundo. Muitos hoje pregam Jesus, aonde eles pregam aquela esperança de que as coisas vão melhorar aqui na terra, de que você será grandemente próspero. Mas qual realmente a verdadeira mensagem que Deus quer trazer para nós? Qual é a verdadeira mensagem que Deus quer nos trazer através da ressurreição de seu Filho Jesus Cristo? Nós podemos ver, em primeiro lugar, que o significado doutrinário da ressurreição de Jesus é que a ressurreição de Cristo nos assegura a nossa regeneração. Através da ressurreição de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ele nos assegurou essa regeneração, ou seja, ele nos traz um novo nascimento. Quando Nicodemos chegou para Jesus e disse assim, que ele ficou admirado com as coisas que Jesus fazia, e ele disse assim, olha, ninguém pode fazer essas coisas se não for da parte de Deus. E Jesus ali o interrompeu e disse, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai herdar o reino dos céus. Jesus já foi direto ao assunto. Nicodemos precisava ter uma nova vida, um novo nascimento. E Nicodemos mesmo, ele pegou e perguntou para o Senhor, mas como assim, como pode um homem sendo velho nascer de novo, renascer da barriga da sua mãe? Aí Jesus fala, não, Nicodemos, aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é vida, é um ser vivente, é uma vida espiritual. E Jesus falou assim, não te maravilhes de eu dizer para você que é necessário nascer de novo. A ressurreição de Jesus nos assegura essa nova vida, essa regeneração. Nós vemos aqui que nós somos regenerados, nós somos escolhidos por Deus, não por um nascimento voluntário da nossa parte. Nós não adquirimos a salvação por nosso esforço próprio. Era isso que Jesus queria dizer para Nicodemos. Nicodemos, não se maravilhes de dizer que é necessário nascer de novo, mas o nascimento não se dá através da pessoa, não é pelos seus méritos. Nicodemos era um homem que ele tinha conhecimento das Escrituras Sagradas, era um mestre da lei, ele sabia tudo sobre a Torá, ele conhecia Deus, ele seguia os mandamentos e obedecia desde sua meninice, desde lá do início, quando seus pais começaram a ensinar-lhe as Sagradas Escrituras. Nicodemos guardava todos os mandamentos, obedecia a todos eles, mas mesmo assim, Jesus disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não herdará o reino dos céus. Hoje muitas pessoas querem pelo próprio esforço, pela religião, por acharem que são boas, são pessoas piedosas, são pessoas honestas, são pessoas religiosas. Elas acham que pelo seu próprio esforço elas receberão a vida eterna, elas serão salvas. Mas a palavra de Deus nos mostra que todos nós estamos debaixo do pecado. A palavra de Deus nos diz em Romanos 3:23 que todos estão destituídos da glória de Deus. Então todos, na verdade, não têm como chegar até Deus por causa do pecado, por causa que eles estão separados de Deus. Romanos 3:10, não há um justo nenhum sequer. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que vocês são salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por méritos, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, quando nós entendemos que a ressurreição de Jesus, o poder vivificante que Jesus nos concedeu, foi para que nós recebêssemos essa nova vida, nós podemos glorificar a Deus
e ver que há esperança. Há esperança para aquele que confia no Senhor Jesus. Há esperança para aquele que realmente se entrega ao Senhor Jesus, porque ele não é mais a mesma pessoa. Ele agora tem uma nova vida, e essa nova vida, o nosso espírito, em nosso espírito somos vivificados com o novo poder da ressurreição. Esse novo poder foi concedido para o serviço cristão e a obediência. Só assim nós podemos servir ao Senhor de maneira que o agrada. Se nós não nascermos de novo, toda a nossa boa obra, todas as nossas ações, como diz em Isaías, são como os trapos de imundícia. Para Deus não tem valor algum. Só passa a ter valor as nossas obras em Cristo Jesus. Por isso você precisa se entregar ao Senhor, por isso você precisa confiar nele, por isso você precisa entender que você que entregou também a sua vida ao Senhor Jesus, você foi criado para a glória dele, você foi criado para uma nova vida, para servir ao Senhor, e é possível hoje nós podermos servir ao Senhor. Filipenses 3:10 nos afirma isso. Filipenses, um pouquinho antes de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Veja só, o que eu quero, Paulo disse, é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. O que nós precisamos é entender que nós fomos tirados do império das trevas quando nós fomos resgatados por Deus e fomos transportados para o reino da luz. E recebemos esse poder da ressurreição, esse poder que nos capacita a viver uma nova vida, não uma vida remendada, mas uma nova vida em Cristo Jesus. Também nós podemos entender e ver, como diz em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Efésios 2, 5 e 6, que nos diz assim: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por que nós somos chamados de forasteiros? Porque nós não fazemos mais parte desse mundo. Nós estamos aqui, mas nós não estamos aqui. Nós não somos daqui. Nós só estamos de passagem. E o nosso coração não pode se apegar a um lugar que não faz parte mais da nossa vida. A nossa casa não é aqui. A nossa ansiedade, o nosso desejo é estar com Ele, é estar morando com Ele. E um dia isso se tornará real, porque nós ressuscitaremos com Cristo e reinaremos com Ele para sempre. Então, a nossa alegria, ela deve estar no Senhor. A nossa alegria não deve ser baseada em circunstâncias, não deve ser baseada em pessoas, mas a nossa alegria, ela vem do Senhor, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Quando diz que Ele vive, significa que nós recebemos essa nova vida, e essa vida está em Cristo Jesus, e nós não fazemos mais parte deste mundo. Colossenses 3:1. Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aqui está mostrando uma condição. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Nem todos foram ressuscitados. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, porque não querem fazer a vontade de Deus. E será impossível fazer a vontade de Deus continuando na velha natureza,
continuando separados de Deus, continuando sem um compromisso de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e se sujeitar a Ele, continuando sem carregar a sua cruz, enquanto aqueles que não querem carregar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir ao Senhor Jesus, ainda não foram ressuscitados com Cristo. E quando nós falamos e entendemos aqui na palavra de Deus, ressurreição, ressuscitados com Cristo, quer dizer, nós estávamos anteriormente espiritualmente mortos, mas fomos vivificados espiritualmente. Então isso quer dizer que estávamos mortos e agora estamos vivos em Cristo Jesus. Mas ainda nós receberemos também um corpo espiritual. Hoje nós só temos vida espiritual. Isso significa então que apesar de tudo, nós nunca seremos perfeitos aqui na terra. Por quê? Porque ainda estamos ligados a essa velha natureza. E nós lutamos contra a carne, nós lutamos contra o pecado. Nós não somos um pecador lutando para ser santo, mas somos santos em Cristo Jesus, lutando contra o pecado. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Essa é a nova aliança que Deus fez conosco. Então, a ressurreição de Cristo nos dá poder sobre o pecado. Romanos 6, 4 ao 11. Vamos ver? Romanos capítulo 6, versículo 4 ao 11. Diz assim: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós andemos em novidade de vida. Nós fomos sepultados com Ele. Versículo 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O pecado já não tem mais poder sobre nossa vida, porque o poder da ressurreição me libertou e libertou a você também do poder do pecado. Não só do poder do pecado, como nos libertou também do poder de Satanás. Satanás não nos domina mais. Satanás não pode nem nos tocar, como diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18, que todo aquele que é nascido de Deus não continua na prática do pecado, porque o Filho de Deus o guarda e o maligno não pode o atingir. Esse é o poder da ressurreição. O poder da ressurreição nos libertou do poder do pecado. O poder da ressurreição também nos dá poder para pregarmos o Evangelho. Às vezes você pode dizer assim: puxa, mas eu não sou como o pastor Daniel, pastor Geandre, ou outros pastores, ou a missionária Carmen, ou os missionários da IBBC. Puxa, eu não tenho a facilidade de pregar o Evangelho como eles. Isso não é verdade. Se você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você foi ressuscitado com Cristo e você recebeu o poder do Evangelho, você recebeu autoridade para pregar o Evangelho, você não está sozinho. O Espírito Santo fará você lembrar de tudo aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Eu duvido que você não saiba nada de Jesus Cristo, nada da palavra de Deus, até através de um hino como esse, porque Ele vive. Você pode pregar o Evangelho para uma pessoa. Através de João 3,16, que é um texto tão simples, mas tão rico no Evangelho, é uma pregação resumida ali do Evangelho. Você pode falar através de João 3,16 para uma pessoa. E você tem que confiar, não é na sua capacidade, mas você tem que confiar no poder do Espírito Santo, que Ele pode usar você poderosamente para anunciar as maravilhas de Deus e trazer esperança àqueles que ainda não têm esperança, àqueles que não têm vida, àqueles que estão angustiados, àqueles que estão deprimidos, àqueles que estão pensando em se matar, àqueles que acham que não tem mais solução no seu casamento, não tem mais solução na sua vida. Nós temos a chave da vitória, nós temos a esperança é Jesus Cristo. E é isso que Deus quer que você reconheça, que o poder da ressurreição, Ele te dá poder para pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz isso. Jesus não disse somente aos discípulos que estavam ali, mas Ele diz isso chega até nós também, a sua palavra. E ela nos diz assim: mas vocês receberão poder
ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês receberão poder. A igreja, ela recebeu esse poder. Você que está em Cristo Jesus, você já recebeu esse poder, você tem autoridade para pregar o Evangelho de Cristo. Você não precisa fazer teologia, se preparar 5 anos para começar a pregar o Evangelho, não. Você pode começar agora. Não que seja errado fazer teologia, é muito bom, mas não é isso que o Senhor está dizendo aqui. Poder é agora. Você já tem o Espírito Santo, você já foi selado com o Espírito Santo, então você pode sim pregar o Evangelho, falar da palavra de Deus às outras pessoas. Nós vemos também que a ressurreição de Cristo, ela nos assegura a nossa justificação. Olha só, ou seja, o nosso recebimento da declaração de que não somos mais culpados, mas retos diante de Deus. Essa é a segurança daquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, daquele que recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor. É a certeza de que a ressurreição de Cristo nos assegura a nossa justificação. É possível entrarmos sem ser justificados por Cristo? Será que é possível nós entrarmos no céu sem sermos justificados por Cristo Jesus? É impossível. Por mais que você tente, vai chegar o dia em que o Senhor Jesus, ele vai julgar todas as pessoas ali no seu trono branco. Ali serão abertos os livros e vai mostrar tudo que as pessoas fizeram. E vai ser aberto também o livro da vida. Aqueles que estão escritos nos livros, ali vai mostrar tudo sobre a vida deles. Você acha que pelas suas obras, pelos seus méritos, você vai conseguir ser justificado? Vai ser salvo? Impossível. Nós sempre quebramos a lei, nós sempre falhamos com a lei. E a lei, ela veio para mostrar isso, que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos pedir socorro. Jesus, salva-nos. Jesus, nos ajude. Você precisa andar com Jesus todos os dias. Você precisa seguir os passos de Jesus. Você precisa ser um discípulo de Jesus. É por isso que nós precisamos daquele que é o único que pode nos justificar. E o poder da ressurreição nos assegura essa justificação. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. E ele cumprindo toda a lei, a justiça dele foi imputada a todos aqueles que creem nele. Então, quando Deus olha para você, Deus te olha tão justo quanto Cristo é justo. Quando você reconhece que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus e você está seguindo os seus passos. Você só precisa permanecer nele. Se você olhar Salmo 15, fala, quem poderá entrar no santuário do Senhor? Se você olhar ali e for tentar seguir cada regra que está sendo colocada ali, você vai ver que é impossível. Ninguém consegue. Mas aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que reconhecem que Jesus já levou sobre si os seus pecados, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus e foram justificados pela fé em Cristo Jesus, esses sim poderão entrar no santuário do Senhor. Na verdade, nem vão entrar, já estão no santuário do Senhor. Nós já estamos. Só não estamos lá com Ele, porque ainda o Senhor não veio para nos buscar, mas em breve Ele voltará. A ressurreição de Cristo também nos assegura de que iremos receber igualmente corpos ressurretos e perfeitos. Se você olhar lá em 1 Coríntios capítulo 6, 14, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao 58, você vai ver detalhes sobre como será esse dia glorioso, o dia da ressurreição, em que você será chamado pelo nome e você estará lá com ele. E às vezes tem algumas pessoas que perguntam, puxa, mas Jesus, ele tinha a marca nas mãos, ele tem as marcas nas mãos e nos pés. Quando nós ressuscitarmos, será que nós vamos ressuscitar com alguma cicatriz, alguma parte do corpo defeituosa? Não. Nós seremos completamente curados, um corpo novo, completo mesmo. Jesus, ele só tem as marcas para trazer a memória, para que nós possamos sempre nos lembrar por que nós estamos nos céus e por que nós estamos vivos. É porque ele
pagou pelas nossas culpas, pelos nossos pecados. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. O texto original desta linda música, eu não sei se você já ouviu, e você sabe, esse hino ele foi escrito em 1971, e eu gostaria de ler o cântico, esse cântico original. Aqui fala assim: era 1971, estava por nascer um filhinho no lar de Bill e Gloria Gator. Que esperança havia para o seu futuro. O casal descreve os seus pensamentos, embora a história tenha revelado que este mundo nunca foi estável, parece que o nosso século tem sido especialmente um tempo de crise. Isso eles dizendo lá em 1971. O nosso mundo é um planeta cheio de injustiças, traição de confiança nacional e pessoal, assassinatos, tráfico de drogas e guerra monopolizam as manchetes. Foi no meio destas incertezas que a certeza do senhorio de Cristo vivo inundou nossas mentes perturbadas. Ao nascer nosso bebezinho, com toda a confiança em um Cristo vivo e soberano, foi possível pegar nosso filhinho nos braços e escrever. O hino diz assim: que belo é um nenezinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro. Cristo vivo está, porque vivo está, o amanhã enfrento. Sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro e a vida vale a pena. Cristo vivo está. Este hino vitorioso foi escolhido como hino do ano pela Associação de Música Gospel, e hoje, onde o povo cristão ergue a sua voz em louvor, em todos os continentes, ouve-se essas palavras triunfantes. Esse casal é um casal batista, e eles, quando escreveram esse hino aqui, naquela parte do refrão que fala: porque Ele vive, posso crer no amanhã, que foi escrito aqui, foi traduzido dessa maneira, ele fala assim: porque vivo está, o amanhã enfrento. Esse vivo está, porque Ele vivo está, nós entendemos que Jesus ressuscitou, mas posso crer no amanhã. Eu ouvi uma pregação de uma outra pessoa, e ela colocou muita esperança nas coisas deste mundo. E o próprio apóstolo Paulo uma vez disse assim: olha, se a nossa esperança em Cristo é somente para as coisas deste mundo, somos as pessoas mais infelizes. Já pensou se a nossa vida fosse só aqui e agora? Mais nada? Não haveria sentido Ele prometer algo para nós, mas que não se realizaria, não iria acontecer. Mas Jesus ressuscitou para isso. Quantos líderes religiosos prometeram tantas coisas, mas eles estão mortos, continuam mortos, e as suas tumbas estão lá, e seus ossos continuam lá. Mas Jesus não. Jesus Cristo, Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá sede, quem crê em mim jamais morrerá. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista declarou isso. Jesus Cristo, Ele próprio disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? E Ele disse mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, Ele próprio declarou que Ele é o Filho de Deus, e que Ele é Deus, e que nós podemos ter a esperança de enfrentar dias difíceis. É isso que o Senhor quer nos mostrar. O mundo não vai melhorar. Isso é uma mentira de Satanás, que Satanás está pregando, que as coisas vão melhorar aqui nessa terra. Não irão melhorar. Jesus disse: haverá sinais no sol, na luz e nas estrelas. As nações ficarão em perplexidade com a agitação e o bramido do mar, e os povos desmaiarão de terror com o que estará sobrevindo na terra. Até agora, os povos não desmaiaram de terror. As pessoas estão perplexas, mas ainda não desmaiaram. Vai chegar momentos em que elas vão desmaiar, mas nós não estaremos mais aqui, porque Jesus levou
a sua noiva, a sua igreja. E é isso que nós precisamos acreditar. É enfrentar o amanhã, enfrentar cada dia, sabendo que a nossa esperança está em Cristo Jesus. Que nós desejamos é a nossa pátria celestial, não uma pátria melhorada, remendada. Quantos que querem um Brasil melhor, ou outros países que as pessoas vivem e querem um país melhor, mas esse país nunca vai melhorar, os países não vão melhorar. Isso está lá em Apocalipse. As nações, elas vão se rebelar, elas vão rejeitar a palavra de Deus, mas nós que estamos aqui, nós devemos anunciar, é uma pátria que realmente, essa é a verdadeira pátria, é onde Jesus vai reinar com cetro de ferro e com justiça, e nós reinaremos com Ele para sempre, e nunca mais nada irá nos separar do amor de Deus. Se você está em Cristo Jesus, você precisa acreditar que esse amanhã está lá na glória, está em Cristo Jesus. Podemos viver aqui felizes, vida abundante, porque foi isso que Jesus mostrou e afirmou para nós, que nele nós teremos vida e vida com abundância, mas somente nele, não neste mundo. Neste mundo, Jesus disse, nesse mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. E estando em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Cristo ressuscitou, Ele está vivo, nos regenerou, nos justificou, e além disso, Ele prometeu que vai voltar para nos buscar e nós receberemos um corpo semelhante ao dele. Com essa certeza, nós podemos enfrentar o amanhã de cabeça erguida. Mas como devemos viver essa nova vida a partir de hoje? Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça agora. E esse momento é o momento de você fazer essa revisão de vida, se consertar com o Senhor, ver realmente aonde você está colocando sua esperança. Você está esperando num Brasil melhor ou você está esperando por aquela pátria celestial em que Ele preparou para nós e que Ele vai voltar para nos buscar?